Fala galera, tudo bem? Sou o professor Alexandre César, professor do Colégio Ari de Sá. Estamos juntos nesse projeto Ari Resolve ITA. Hoje vamos resolver aí a questão 42 da primeira fase do vestibular ITA 2021. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho das notificações para receber todos os nossos novos vídeos. Fique ligado que toda segunda, quarta e sábado, às 7 da noite, tem vídeo novo no canal. E, sem mais enrolações, vamos à nossa resolução. Seja S subconjunto dos reais o conjunto solução da inequação x² mais x mais 1, tudo isso elevado a 2x² menos x menos 1 menor ou igual a 1. Podemos afirmar que... O que é que ele quer que a gente interprete nesse problema? A gente quer um conjunto solução de uma inequação exponencial. Massa! Vamos materializar aqui a nossa lousa para a gente poder entender como é que funciona essa questão. Bom, está aqui o nosso enunciado, né? Ou pelo menos a nossa inequação. Pessoal, esse tipo de probleminha aqui é um problema de inequação exponencial, beleza? É um problema mais ou menos típico do que eles costumam trabalhar nos nossos vestibulares. É uma inequação em que eu tenho uma base, uma função, e o meu expoente é uma outra função. Na variável x, normalmente costuma aparecer realmente coisas em função de segundo grau mesmo. Tudo bem? Massa. Como é que a gente vai trabalhar essa nossa inequação? A gente tem que entender o seguinte. Por ser uma inequação exponencial, eu posso tentar dizer coisas sobre quando a base é maior do que 1, quando a base é menor do que 1 e o que cada um desses casos influencia no meu expoente para que eu tenha tudo isto menor ou igual a 1, certo? A primeira coisa que a gente tem que atentar, independente de qual seja a nossa equação, é que se a gente está trabalhando com uma função exponencial, a nossa base ela tem que obedecer às chamadas condições de existência. Certo? Quais são as nossas condições de existência? Para a função exponencial, a gente tem apenas uma. Nossa função que está na base, em particular, nosso x2 mais x mais 1, precisa ser um número estritamente positivo. Eu não posso ter coisas do tipo menos π elevado a e. Certo? Quando a gente define as exponenciais, a gente vai diminuindo o domínio permitido para a base para podermos aumentarmos o domínio no expoente. Quando o nosso expoente é um número real aleatório qualquer, a gente precisa amarrar a nossa base um número maior do que zero, estritamente positivo. Beleza? Massa. Sendo que isso aí acontece sempre. Quando a gente olha para x2 mais x mais 1, essa funçãozinha de segundo grau, ela possui delta menor do que zero. O que isso significa? Que isto aqui é verdadeiro para todo x. Amarrando aqui x pertencente a reais, certo? Sendo um pouquinho mais formal, vou colocar apenas uma setinha. A implicação aqui não é bem o caso, então apenas essa setinha. Isto é verdadeiro para todo x. Massa! No que nós sabemos que isso aqui é verdade para todo x, a gente pode analisar a nossa função exponencial sem se preocupar mais com nenhuma outra condição de existência. Tudo bem. Então agora vamos para a análise de base maior do que 1, base menor do que 1, ou base igual a 1. Passa. Se a base for igual a 1, qualquer que seja o meu expoente, eu obtenho o meu caso de igualdade.
Então, uma vez que nós analisamos aqui as condições de existência, eu posso começar a fazer a análise da nossa base. E aí o nosso primeiro caso é a situação x² mais x mais 1 igual a 1. O que isso está me dizendo? Bom, isso aqui está me dizendo diretamente que x² mais x é igual a 0. E isso aqui é equivalente a dizer que x pertence ao conjunto. Quem são as raízes dessa equação? X igual a 0 claramente é uma delas. Se eu simplifico tudo por x, x igual a menos 1 é outra. Então, as raízes são menos 1 e 0 desta equação. Beleza. Então, se x for igual a menos 1, eu tenho a igualdade a 1, então vale a desigualdade que ele me dá. Se x igual a 0, eu também tenho a desigualdade com 1, vale a desigualdade que ele me dá. Ok. Isso no caso igual. Nosso segundo caso agora é x² mais x mais 1. Vamos colocar primeiro maior do que 1. Vamos analisar o que acontece quando a nossa base é um número maior do que 1. Eu tenho um número maior do que 1 elevado a um expoente, resultando em menor ou igual a 1. Quando é que isso pode acontecer? Número maior do que 1, se eu elevar a expoente positivo, ele vai dar ainda maior. Então não é o caso. Porém, número maior do que 1 elevado a expoente negativo, é 1 sobre ele elevado àquela potência, isso vai dar um número menor do que 1. Então, essa situação aqui, ela precisa estar casada com a seguinte outra situação. Base é maior do que 1, o meu expoente, portanto, o meu 2x² menos x menos 1, precisa ser um número, no máximo, 0. Quando ele é 0, eu tenho alguma coisa elevada a 0, vale 1, tranquilamente. Quando ele é menor do que 0, é a situação em que eu tenho 1 sobre alguma coisa elevada a coisa positiva e por aí vai. Então, massa. Essas duas situações elas devem estar juntas. A primeira aí na equação, bom, é parecido com o que a gente já trabalhou aqui. Isso aqui me dá x vezes x mais 1, só colocando o x em evidência que a gente já tem aqui, maior do que 0. E aqui embaixo, a gente pode fatorar também. Vamos buscar as raízes desse cara. 2x² menos x menos 1. Se x for igual a 1, eu tenho 2 vezes 1², que dá 2, menos 1, menos 1, 0. 1 é raiz dessa equação. Ok? Quem é a outra raiz? Produto das raízes dá menos 1 sobre 2. 1 vezes a outra raiz dá menos 1/2. A outra raiz é o próprio menos 1/2. Isso significa que essa expressãozinha bem aqui, ela também pode ser fatorada da seguinte maneira. Eu tenho x menos 1. Vamos deixar esse 2 multiplicando alguém aqui. Vezes 2x mais 1 menor ou igual a 0. Beleza? Então, temos agora estas duas fatorações que eu quero. A primeira maior do que 0, a segunda no máximo 0. Como é que a gente faz o estudo disso? Para fazer o estudo disso, a gente precisa do conhecido estudo de sinais. Como é que é feito um estudo de sinais? Vamos colocar aqui uma barra, outra. Bom, eu quero esse produto sendo positivo e este produto sendo não positivo. Vamos estudar cada um deles de maneira separada.
aqui, junto desse e junto deste. O que é o estudo de sinais? O estudo de sinais eu tenho produto de funções dando positivo ou negativo, seja o que for, eu coloco uma barra para representar os possíveis valores da função, no caso, função f de x igual a x, em cima dos números reais. Então aqui eu tenho f de x igual a x, a outra x mais 1, e eu vou analisar o sinal dessas funções. Quando eu multiplicar os sinais, eu tenho esta funçãozinha de cima, x vezes x mais 1, que a gente quer que seja positivo. Mesma coisa aqui para baixo. Então, nós temos x menos 1, 2x mais 1 e o produto. X menos 1 vezes 2x mais 1. Certo? Bom, quem são os pontos relevantes para a gente fazer o estudo de sinais? Ponto relevante são os pontos de cada uma dessas minhas funções em que há mudança de sinal. Quero fazer estudo de sinais, então eu vou olhar quando tem mudança de sinal. Eu tenho uma mudança de sinal em x igual a 0, então vamos tentar marcar todas as linhas mais ou menos que de maneira coerente. Então eu tenho, deixar bem aqui para o 1, então o 1 aparece aqui, o 0 aparece aqui, só melhorar um pouquinho essa marcação que não ficou legal. Pronto. O 0 está aqui, aí eu tenho menos meio, que é relevante bem aqui embaixo, e o menos 1 relevante aqui em cima. Massa. X, ele é positivo quando? Vamos marcar aqui todos os valores. 0, menos 1, menos meio e 1. O x, ele é positivo quando ele é maior do que 0. Então, toda essa região aqui da frente, eu tenho sinal positivo para essa minha primeira função. Toda a região atrás da marcação do 0, o sinal é negativo. Tudo bem? Próxima. A partir do menos 1, isso aqui é positivo. E até o menos 1, eu tenho sinal negativo. O produto dos sinais, a multiplicação entre esses sinais, vai me dar o quê? Negativo vezes negativo dá positivo, então até o menos 1, aquele produto é positivo. Depois do 0 também. E entre eles o sinal é negativo. O que a gente quer? Quero os valores em que a minha função é estritamente positiva. Então eu quero todo mundo daqui até o menos 1, não incluindo o menos 1. E eu quero todo mundo do 0, não incluindo, em diante. Isso para a minha primeira expressão. Vamos para a segunda. Na segunda expressão nós temos o quê? Nós temos x menos 1 positivo depois do 1 e negativo antes do 1. 2x mais 1, por outro lado, é positivo depois do menos meio e é negativo antes do menos meio. De novo, multiplica ambos os sinais. Menos com menos dá mais, todo mundo aqui é positivo. Aí eu chego no menos meio, eu obtenho o sinal negativo. E depois eu tenho o produto de sinais positivos. Tudo positivo agora. Quem é que eu quero? O produto sendo menor ou igual a 0. Igual significa que eu posso pegar o menos meio até 1.
Ok. O que a gente quer? Nós queremos que ambas essas situações ocorram ao mesmo tempo. Eu quero que tanto x2 mais x mais 1 seja maior do que 1, quanto 2x² menos x menos 1 seja menor ou igual a zero. Em outras palavras, eu quero que as duas coisas aqui aconteçam ao mesmo tempo. Quando é que acontece ao mesmo tempo? Eis o motivo pelo qual eu coloquei os sinais mais ou menos que... sinais não, os números, mais ou menos que em posições equivalentes. Eu quero todo mundo até o menos 1 no primeiro, mas eu não quero no segundo. Então isso aqui vai embora. Eu quero todo mundo do menos meio até o 1, mas eu não quero os menores do que 0. Em outras palavras, quem é a solução neste caso 2? No caso 2, estas duas soluções vão nos dizer que x que satisfaz as duas condições é um x pertencente ao intervalo aberto no 0. Então, intervalo aberto no 0 e fechado no 1. Maior do que 1 não nos interessa, menor do que 0, incluindo o próprio 0, não nos interessa. Tudo bem? Não nos interessa nesta solução. Olha só ele aparecendo aqui também, tá? Pessoal, entendido, né? Então vamos fazer o seguinte. O caso 3, ele é muito parecido com o caso 2. Ele é tão parecido que eu posso aproveitar muitas das contas que eu já fiz no caso 2. Então eu vou só fazer o seguinte. Esse lado de cada lousa vai desaparecer para a gente colocar a nossa próxima solução. Pronto. Então, sumiu o que estava escrito. Vamos para caso 3. Nosso caso 3, como eu falei, é bem parecido com essa expressão. O que é o que vai importar para a gente agora? Eu quero base menor do que 1, então x² mais x mais 1 menor do que 1, porém, para eu ter base elevado a 2x2 menos x menos 1, dando menor ou igual a 1, eu preciso agora que esse expoente seja no mínimo 0. Ele não pode ser negativo, porque senão vai jogar essa base para o denominador e o resultado vai dar um número maior do que 1. Porém, com o expoente positivo, eu estou pegando um número pequeno, elevando a uma potência, isso é para dar ainda um número pequeno. Em particular, nós temos 2x² menos x menos 1 maior ou igual a 0. O nosso estudo de sinais, ele é todo aproveitado. Basta fazer isso aqui, pessoal, uma única vez. Por quê? O que vai mudar? Vai mudar que, vamos até escrever as outras duas expressões como a gente escreveu ali. Vai mudar que eu quero x vezes x mais 1 menor do que 0, oposto ao maior do que 0 que nós temos ali. Em outras palavras, eu não quero daqui para fora, eu quero daqui para dentro, eu quero o negativo. Enquanto aqui embaixo, nós temos x menos 1, 2x mais 1 maior ou igual a 0. Em outras palavras, eu não quero esse negativo, eu não quero daqui para dentro, eu quero para fora. Ok. Então eu não vou fazer tudo isso aqui de novo, eu vou pegar apenas as nossas duas respostas, certo? Então nós temos aqui uma linha para representar o x vezes x mais 1, x mais 1, e uma outra linha para representar, tirar um pouco isso aqui da minha mão, pronto. Uma outra linha para representar o x menos 1, 2x
mais 1. O que nós temos? Bom, temos o 1 aqui embaixo, o 0 aqui em cima. O menos meio aqui embaixo, o menos 1 aqui em cima. Naturalmente, fora de escala, não preciso da escala. Além disso, na de cima temos positivo até chegar no 1, negativo entre o 1 e o 0, positivo logo após o 1. Na de baixo temos positivo até chegar no menos meio, negativo entre o menos meio e o 1 e positivo para todo mundo depois do 1. Marcar quem que nós queremos aqui. Nessa primeira eu quero o oposto do que ele me deu. Então eu quero aberto aqui ainda, mas trocado. Em vez de menos 1 e 0 para fora, eu quero menos 1 e 0 para dentro. No de baixo, mesma coisa. Eu vou incluir esses dois. Mas agora eu quero do menos meio para fora e do 1 para fora. E eu quero que as duas condições aconteçam ao mesmo tempo. Em outras palavras, do 1 para fora, não aparece ninguém aqui em cima. Do 0 até chegar no menos meio, não aparece ninguém aqui embaixo. Do menos 1 para trás, não aparece ninguém aqui em cima. Em outras palavras, o nosso conjunto solução, vamos fazer que nem o que a gente fez ali, puxar uma setinha assim. O nosso conjunto solução, quem é? Do menos 1 aberto até o menos meio fechado. X pertence a menos 1 aberto, menos meio fechado. Certo? Temos esta solução para o caso 3. Temos esta solução para o caso 2. E temos o menos 1 e o 0 incluídos no caso 1. Eu fiz questão de fazer aquele caso 1 separado porque eu gosto de deixar bem destacado o que a gente está calculando. Mas eu podia matar o caso 1 colocando o sinal de igualdade bem aqui, deixando a base igual a 1 dentro desses dois casos. Podia, mas eu gosto de deixar bem separado. Base igual a 1, maior do que 1, menor do que 1. É a chamada tricotomia dos números reais. Ok. A partir disso, bom, nossa conclusão é que o conjunto solução desejado, conjunto solução da inequação é o menos 1 e 0, os dois valores individualmente, união, o caso 2, que é o conjunto aberto no 0, fechado no 1, união, o conjunto 3, que é o conjunto aberto no menos 1, fechado no meio. Já que é a união, esses conjuntos não chegam nem perto um do outro, ótimo. Esse 0 eu vou jogar bem aqui, esse menos 1 eu vou jogar aqui. Nossa conclusão, portanto, é que esse é o conjunto, vamos colocar em ordem também crescente, menos 1 até o menos meio, tudo fechado, união, o conjunto 0, 1, também tudo fechado. Beleza, pessoal? Então pronto, então vamos dar uma olhada aqui qual é a alternativa, só para a gente escrever mesmo, item D. E com isso a gente encerra a nossa questão. Para a gente ir para o nosso ponto final, deixa eu desmaterializar esta lousa. Se você gostou, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e não esquece de deixar os comentários aí as questões do vestibular do ITA que vocês têm interesse que a nossa equipe de professores resolva por aqui. Foi um grande prazer estar com todos e até nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!